Graça e paz mais uma vez a todos, Deus abençoe vocês. Vamos aproveitar que já estamos em pé. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque é um texto muito conhecido, capítulo de número 3 e o versículo de número 17. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3 e o versículo de número 17 é o texto que nós vamos ler nesta noite. Amém? Se você puder, abra a sua Bíblia aí. Com certeza Deus vai abençoar poderosamente a tua vida. Amém? Abacuque capítulo 3 e o versículo de número 17 diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam roubadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração neste momento. Pai, te louvamos, porque a tua palavra é uma bênção, aplica aos corações dos teus filhos e ao meu coração também, e que ao fim desta ministração, com certeza, uma palavra de vitória edificará corações, abençoará vidas, transformará a vida e a família daqueles que derem ouvidos à tua voz. Te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vocês podem sentar, por favor. O tema da nossa ministração desta noite, eu quero colocar já no teu coração, é ainda que falte tudo. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis e está se faltando muita coisa. Muitas vezes nós recebemos ligações de irmãos que estão passando inúmeras dificuldades. Está se faltando mais saúde, está se faltando mais amor, está se faltando mais compaixão, está se faltando mais misericórdia. Nós estamos passando tempos difíceis, como o próprio apóstolo Paulo falou ali em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 1, que fala que haveria tempos trabalhosos, tempos com muito trabalho, tempo com dificuldade. E é possível nós entendermos que dentro do contexto cristão, alguns irmãos infelizmente foram enganados, ou seja, caíram numa armadilha teológica, ao achar que o crente é imune a tudo, aonde o cristão, ele, por ser cabeça espiritual, autoridade espiritual, que não está falando de sempre ser vencedor, mas acreditar que no mundo nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, nós passaremos por provas, amém? Mas quando nós chegamos na igreja, muitas vezes alguns cristãos querem passar a ideia de que não existe problema na casa do crente, que não exista problema na casa do pastor, que o pastor é um super-homem, que a pastora é uma super-mulher, que aquela pessoa ali que canta e toca na igreja não tem falhas, não tem trabalho, não tem dificuldades. E nós sabemos que todos nós somos conscientes que a adversidade e a aflição, ela não tem um endereço fixo, ela pode aparecer em qualquer vida, em qualquer momento. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Sabe aquele dia que você acorda e diz assim: parece que hoje eu acordei com o pé esquerdo, nada está dando certo, tudo que eu programei para fazer, não concluí, tudo que eu planejei fazer, não consegui ir à frente. É aquele dia que você diz assim: hoje é um dia perdido, hoje eu não consegui fazer aquilo que eu queria, eu não consegui me aplicar, eu não consegui separar um tempo para poder fazer isso. Ainda que tudo esteja perdido, quando há uma descrição da parte do profeta Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, ou seja, e os campos não produzem o alimento, ele estava falando de prosperidade mesmo. Ele estava falando que aquela colheita que representava o trabalho do povo de Israel, né, que passava por aquela grande dificuldade, mesmo com tudo isso, ele ainda continuava tendo motivos para se alegrar. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós vivemos num tempo onde a provação é tão grande, a dificuldade é tão imensa, as lutas são tão gigantescas que venhamos até perder a alegria. E principalmente na alegria na salvação, na alegria em saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Sabe, queridos, eu acredito que muitos de vocês que estão me vendo e estão assistindo essa live, ou vão ver o vídeo depois,
Eu tenho certeza absoluta que você pode estar no dia ruim, no dia péssimo, no dia de que tudo deu errado, de que a oliveira mentiu, o fruto não aconteceu, a figueira não floresceu, e até aquilo que você tinha, como os animais, sabe, aquilo que você tinha guardado, aquilo que você tinha de reserva, foi consumido, foi tirado de você. Sabe, queridos, muitas vezes é um problema, seja na casa, seja no carro. Parece que tem um momento na vida que tudo dá errado, você começa a ver só as coisas quebrando, você começa a ver, e coloca o currículo em muitos lugares e porta nenhuma se abre. E você começa a ter sonhos, né? E esses sonhos começam na sua cabeça a perder o tempo da sua validade, porque você começa a dizer, olha, eu programei para esse ano, né? Imagine só quantos irmãos e irmãs que fizeram a programação para que este ano, no ano 2020, fosse o ano do seu casamento. E aí, por causa de toda essa pandemia, quantos casamentos foram cancelados? Quantos sonhos foram adiados? Né? Quantos aí estavam planejando comprar uma casa, construir uma casa, comprar um carro? Estavam planejando fazer tantas coisas. Nós rompemos o ano nas igrejas, né? Rompemos o ano na presença do Senhor. Colocamos aquele banner ali em cima dizendo, este é o ano de colheita. Talvez muitos irmãos disseram, não, olha, eu vou começar a colher o melhor dessa terra. Eu vou começar a colher porque esse ano agora é o ano de colheita, é o ano de bênção. Mas nós sabemos que na colheita também tem as suas adversidades. Sabemos que naquele planejamento que tivemos lá no início do ano, não está acontecendo nada daquilo que planejamos. É evidente, irmãos, que a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são melhores e maiores do que os nossos. No entanto, quando tudo começa a dar errado, o que fazer? O que fazer quando tudo está dando errado? Sabe, irmãos, quando uma coisa só dá errado, a gente já se desespera. Mas quando tudo está dando errado, quando tudo não está nada contribuindo para aquele sonho se realizar, sabe, muitas vezes você diz, mas pastor, é só uma coisa, agora são tantas coisas que estão impedindo a realização e a concretização dos meus sonhos. E aí falta dinheiro, e aí falta recurso, e aí falta tempo, aí falta aprovação dos pais. Eu me lembro que quando eu conheci a minha esposa, né, quando estava namorando com ela, e nós oramos e sentimos de Deus de fazer o planejamento do nosso casamento, mas uma coisa ou outra sempre está dando errado. E eu me lembro que nós, naquele tempo todo de namoro, a gente começava a orar, Senhor, e agora? Será que o Senhor não quer que a gente case? Será que a gente está escolhendo errado? E aí eu me lembro que nós passamos muito tempo de oração e jejum para que Deus abrisse as portas. Não que eu precise do dinheiro para casar, porque nós dependemos exclusivamente do Senhor, amém? Mas tem momentos que você faz todo um planejamento, você faz toda a sua agenda, e parece que as coisas vêm e começam a bagunçar tudo aquilo que você tinha planejado. Mas aí Deus tem algo melhor para você, Deus tem algo melhor para nós. Ainda que tudo isso dê errado, ainda que tudo dê errado, Deus continua no controle de todas as coisas, amém? Diga assim, ainda que tudo, vamos repetir, vocês estão aqui na igreja, ainda que tudo esteja dando errado, Deus ainda está no controle. Aleluias, glória a Deus. E tem hora que está um negócio terrível, parece que está tudo dando errado, tudo contribuindo, né? E até os irmãos podem dizer, mas pastor, a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas parece que tudo está fazendo, tudo acontece de uma forma para tirar a tua alegria, para tirar a tua paz. Minha mãe que dizia uma coisa interessante, meu filho, a luta é tão grande, que quando chega a vitória eu já estou tão cansada, que não dá vontade nem de comemorar. Sabe, irmãos, muitos irmãos estão vivendo isso, estão passando por essa dificuldade, não conseguem dar um passo, mas eu creio, irmãos, eu tomo posse desta palavra, que ainda que tudo esteja dando errado, Deus espera de nós alegria em sua salvação. Deus espera de mim, de você, um ato, sabe, que vai contrário à nossa natureza, porque, irmãos, quando tudo dá errado, são os motivos que nos deixam tristes. Mas quando tudo dá certo, nós gozamos da alegria. Mas a Bíblia está dizendo, olha, quando tudo também der errado, continue feliz. Aí é um negócio difícil.
A coisa mais fácil é essa que eu estou fazendo, é pregar sobre isso. A outra coisa é dizer, você que está com alguém internado, você que perdeu um ente querido, você que está doente, você que está desempregado, você que está aí, meu irmão, de uma dificuldade imensa de sair de casa, se alegre no Senhor. É difícil, irmãos, é fácil falar, porque nós olhamos ao nosso redor e não vemos motivos para ser feliz. Não olhamos para o nosso dia a dia e observamos e vemos o que o profeta viu. Olha, tudo isso eu estou vendo. Você pode imaginar que o profeta estava dizendo, olha, independente do que eu estou vendo, eu creio no Deus da minha salvação, eu creio no Deus que vai abrir as portas, eu creio no Deus que vai ser a minha justiça, eu creio no Deus que vai fazer aquilo que está no coração dele, no tempo dele. E nesse contexto aí eu falo da história de José. José era um jovem que, de certo modo, ele vivia um certo luxo na sua casa. Ele tinha uma capa muito bonita dada pelo seu pai. Ele era um filho muito querido do seu pai Jacó. E a Bíblia diz que ele era um jovem que tinha tudo na mão, porque ele vivia numa casa e Jacó tinha uma certa condição financeira, como também o pai dele, como também o avô dele, Abraão. Era uma família bastante abençoada, rica, como pode dizer. E a Bíblia diz que José, por ele ter uma certa simpatia ou preferência do pai, a Bíblia diz que criou nos irmãos uma certa inveja, um certo ciúme. Você sabe toda a história. E ele foi pego, ele foi jogado dentro de uma cova, né? E no outro dia ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para mercadores midianitas que levaram ele para o Egito. E aquele jovem que tinha uma vida fácil, talvez as mãos não eram calejadas, talvez ele não tinha experimentado situações difíceis, né, da vida mesmo, porque ele era um jovem, não digo mimado, mas era cuidado pelo pai e pela mãe, querido pelo pai e pela mãe, e talvez não quisesse trabalhos forçados, ele tinha que estudar, não queria trabalhos forçados para ele. E a Bíblia diz que neste contexto, aquele jovem que tinha tudo, agora não tinha nada. Tinha sido tirado o gado, tinha que ser tirado as ovelhas, a figueira não florescia mais, a vida dele se tornou, me perdoa a expressão, um inferno. Imagina você, quando você tem alguma coisa, eles tiram aquilo que você tem. Quando você tem uma certa qualidade de vida e aquilo começa a mudar na sua vida. Você que está me vendo aí, quantos de vocês que estão assistindo, que viviam num patamar financeiro, que viviam numa vida social, e tinha experiências, teve experiências maravilhosas, daquilo que Deus pode abençoar um homem ou uma mulher, mas agora com essa situação toda, a aflição veio, a escassez veio. E José era um homem que Deus tirou, permitiu aquela situação, claro, para honrá-lo, mas ele passou por um grande e espinhoso deserto. Muitas vezes quando a gente está passando por um deserto, a gente diz, Senhor, esse deserto não acaba nunca. Toda vez o pastor diz, está acabando o seu deserto, está acabando o seu deserto. Talvez pegue a bênção do irmão que está do meu lado direito, do meu lado esquerdo, do meu lado direito, mas nunca atinge a minha vida. Quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que vai chegar a minha hora da experiência, da honra, da bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abacuque diz assim, olha, independente do que esteja acontecendo, ainda que falte tudo, continue feliz. Ah, pastor, mas está doente. Ainda que falte tudo, continue feliz. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo muito, a minha vida está difícil. Ainda que falte tudo, continue feliz. A frase que eu quero que você guarde nesta semana é: ainda que falte tudo, eu continuarei feliz com o Senhor. Eu exultarei o Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor. Não é aquilo que eu planejei de 2020, longe dos nossos planejamentos, né, irmão? Diga aí. Nem nos nossos piores pesadelos nós pensamos uma situação como essa. Mas a Bíblia diz que eu devo me alegrar no Senhor. Não é alegrar por causa do meu carro, não é alegrar por causa da minha casa, não é alegrar porque hoje, embora que sejam motivos para ser feliz, meu carro, minha saúde, minha família estejam todos bem, glória a Deus, amém? Mas um dia faltando isso, continue feliz, continue alegre, não em coisas palpáveis, não em coisas terrenas. O que eu vejo a grande diferença do capítulo 3, do livro do profeta Abacuque, do versículo 17 e do versículo 18. O versículo 17 são as experiências de perdas do profeta, ou da nação,
coisas palpáveis, coisas que são tangíveis, ou seja, as coisas que podem ser pegas e podem ser tiradas. Mas a segunda parte, que é o versículo de número 18, alegria no Senhor e exultando no Deus da minha salvação, aí são coisas espirituais. Não está falando da alegria humana, daquela alegria que a gente sorri porque recebeu alguma coisa, ou porque ganhou alguma coisa, ou porque simplesmente alguém contou uma boa piada. Não, eu estou falando daquela alegria independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Continuemos firmes no Senhor, alegrando no Senhor e exultando no Senhor. Pode observar que o primeiro que eu li, diz respeito às coisas humanas, e o segundo versículo diz respeito às coisas espirituais. Ou seja, aquilo que não pode ser tirado, aquilo que vem de Deus, aquilo que é imensurável, aquilo que não pode ser pego, que não pode ser roubado. É a salvação, meu irmão, é o que Deus te deu, é a coisa mais importante que você tem, é aquilo que Deus está te presenteando, é a presença dEle. Aí você diz, mas pastor, a gente sofre tanto. Irmãos, o mundo também sofre. As pessoas que estão morrendo, sejam elas cristãs ou não, estão morrendo. A casa muitas vezes é assaltada do ímpio, como também do justo. Se você procurar nas relações de desempregados, vai ter crente fiel e vai ter ímpio. Então as coisas ruins acontecem para ambas. A diferença é que no nosso caso, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, e quando Ele quer, Ele deseja, Ele faz você triunfar sobre aquilo que é o seu medo, aquilo que é a sua dificuldade. O mundo não tem a presença de Deus, mas você tem, nós temos, amém ou não? Nós temos Deus por nós, e a Bíblia diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E voltando à história de José, vendido agora ele como um escravo, um homem livre se tornando escravo, um homem que tinha tudo na mão, agora era escravo em uma terra estranha. E a Bíblia diz que um senhor chamado Potifar o comprou, para que ele viesse trabalhar na casa. E o que ele fez? Ele talvez tivesse todos os motivos José tinha para desenvolver uma psicologia, algum problema psicológico. Talvez ele podia ter desenvolvido talvez uma grande depressão, porque ele tinha tudo e agora não tinha nada. Quantas pessoas vivenciam uma situação como essa e se matam? Ou seja, buscam o caminho do suicídio. Quantas pessoas que acabam desesperadas tomando decisões terríveis. Mas José, a Bíblia diz que ele foi levado como escravo para o Egito, foi vendido para Potifar, e a Bíblia diz que ele começou a trabalhar com tanta excelência, que começou a se destacar, ao ponto dele chegar a ajudar Potifar como chefe da casa, organização da casa. Aí você diz, agora chegou o momento de honra na vida de José. Deus pegou ele lá, sabe, ele estava passando um momento bom na vida dele com o pai, com tudo na mão. Depois caiu e foi lá para o Egito, ser escravo, vendido pelos irmãos. E aí depois que ele é vendido pelos irmãos, ele começa a trabalhar na casa de Potifar, ele levanta novamente. Imagine, parece uma gangorra, né? O cara está bem, daqui a pouco está lá na fossa. Depois ele se levanta de novo, ele começa a trabalhar, ele começa a servir. Aí a abençoada da mulher de Potifar começa a se enxerir para o lado dele. E aí lá vai o pobre do José novamente, teve que correr pelado, e foi preso mais uma vez. E foi colocado na prisão injustamente, como aconteceu da primeira vez. Ou seja, aquele homem que já tinha conseguido crescer, já conseguiu começar como escravo ter sucesso, agora é um homem preso numa cadeia. Ele era escravo, mas estava numa casa e tinha liberdade, mas agora ele era preso. Ele era preso e estava preso injustamente. Imagine como que está o psicológico desse jovem. Ele podia dizer, rapaz, que Deus é esse? Deus me dá e depois tira. Parece aquele pai malvado que dá o pirulito, depois tira, depois dá e depois tira. Ou seja, só para sentir o gostinho da vitória. Ele começou a crescer, daqui a pouco levanta-se a mulher de Potifar, uma enviada de Satanás. Quantas vezes não acontece isso na vida do cristão? Você está bem, daqui a pouco se levanta um chefe de uma empresa, se levanta um amigo seu, se levanta alguém da família e quer tirar a tua paz, quer tirar a tua alegria, quer tirar o seu alvo. Amém ou não? Mas José tinha tudo para dar errado. José tinha tudo para desenvolver um problema psicológico. E a Bíblia diz que ele foi para a prisão. E daqui a pouco, quando menos vê, depois de um tempo que Deus falou com ele, ele se levanta e começa a fazer tantas coisas boas dentro da prisão, que é algo impossível.
E ele começou a agir, ter um comportamento completamente diferente dos demais presos, ao ponto de ele ficar responsável na coordenação daquele presídio. Ele fica ali ajudando aos carcereiros, sabe? Ele começou a ter uma certa empatia, ele começou a revelar sonhos, e aí num desses sonhos, a Bíblia diz que Deus, com seus propósitos, leva ele lá para junto de Faraó, e aí você sabe toda a história, aquele sonho os 7 anos de vacas gordas, e os 7 anos de vacas magras, 7 anos de fartura de comida e 7 anos de escassez. Amém? Eu acredito que quando José ouviu a revelação desse sonho, ele disse: isso aí foi eu que passei por isso aí. Passei por escassez e passei pela fartura. Passei pelos momentos de crise, sobrevivi. E também passei pelos momentos de fartura e sobrevivi. Amém ou não? Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que o clímax da história de José é que ele acaba assumindo o posto de governador do Egito. E agora ele começa a alçar voos, e ele começa, depois de ser experimentado na prática, ele começa a ter o testemunho de administrador, um bom administrador, porque teve 7 anos, como Deus havia revelado, de vacas gordas, onde o Egito tinha muita comida, muita fartura, e depois veio uma grande seca, e aí veio os 7 anos de vacas magras. Veio os 7 anos de escassez. Eu não sei se você está nas vacas magras ou nas vacas gordas. Tem irmão que diz: pastor, eu estou nas vacas magras há tanto tempo que eu acho que eu tenho assim, um curral de vacas magras. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Independente da boiada de vacas magras que você tem, independente da quantidade de testemunhos ruins que você tenha tido, da quantidade de fracassos que você somou na sua vida, Deus ainda é Deus. E Deus, ele tem poder para reverter qualquer situação. E mesmo que não seja aquilo que você espera, Deus tem preparado algo muito melhor para todos nós. Por isso que o profeta sabe: olha, independente do que está acontecendo, eu vou ficar feliz, porque se eu deixar e perder a última coisa, a última esperança que eu tenho, eu já tenho perdido tudo, então eu vou perder o resto que é importante. Ele disse: olha, então ao invés de eu ficar aqui choramingando, ao invés de eu ficar aqui me depreciando, dizendo eu não presto para nada, eu não valho para nada, tem irmãos que estão falando isso: eu nasci para sofrer, minha vida é só sofrimento, eu nasci para dar errado. Para de falar isso, irmãos, porque eu ouvi uma frase essa semana que diz que você está sendo o maior prejudicado e está sendo o maior agente da sua derrota. Você está sendo. Eu muitas vezes falo coisas e penso coisas que essas coisas que nós pensamos acabam contribuindo para a nossa derrota, porque nós somos os próprios que vamos chantagear, ou vamos derrubar, vamos tirar o alicerce daquilo que nós poderemos crer. Ou seja, você mesmo vai ser o destruidor dos seus sonhos, você mesmo vai ser o destruidor dos seus projetos. Então eu sei, irmãos, que independente de qualquer coisa, Deus está no controle, e eu vou exultar naquilo que Ele deu para mim. A única coisa que o mundo não vai me tirar, que é a salvação, é a alegria de que Ele escreveu os nossos nomes no livro da vida, de que a nossa comunhão está com Ele. Mas muitos irmãos, infelizmente, não estão sobrevivendo aos dias de vacas magras, estão desesperados. Sabe por quê? Porque no tempo de fartura, ao invés de se preparar, ao invés de economizar, ao invés de tomar posições com maturidade, agiram de maneira precipitadas, e não sabendo do que ia acontecer no mundo, acabaram hoje passando para as vacas magras, sem a reserva que José desenvolveu lá no Egito para poupar alimento. Irmãos, é tremenda a história deste jovem. E eu sei que tem muitas pessoas nos vendo que ou estão passando coisas semelhantes ou já passaram. Mas eu digo uma coisa: essa semana eu tive uma experiência, meu carro acabou quebrando e eu fui comprar algo no supermercado. Nossa, eu vi a diferença quando você carrega um monte de compras em seus ombros do que em um carro, ou em uma bicicleta e uma moto. É muito diferente. Você desacostuma, né? Com o tempo você começa a acostumar a carregar muito peso. E eu teve que carregar aquele monte de sacola até em casa. E eu disse assim: Deus, que sacola pesadas.
Meu Deus do céu, nem para vir uma almazinha me ajudar, eu começava a ver se passa um irmão na rua. Nessas horas não passa irmão nenhum, que a gente, Deus deixa você passar por um momento de dificuldade, para você sozinho carregar as sacolas. E eu carregando as sacolas, disse, meu Deus do céu, não passa uma alma conhecida, não passa uma vida, dizia, pô, eu vou lhe dar uma carona, eu vou lhe ajudar com essas sacolas. E um sol a pico, e eu carregando aquelas sacolas, um peso horroroso. E eu disse assim, Deus, me alivia essas sacolas. Mas eu olhei para as sacolas, e elas tinham compras, elas tinham comida. Como é que eu vou pedir para Deus aliviar as compras? Aí eu fiz uma outra oração. Deus, ao invés de aliviar as compras, eu quero que o Senhor me dê ombros fortes, eu quero que o Senhor me dê mãos fortes para poder carregar. Sabe, muitas vezes a gente quer que Deus alivie as bênçãos para poder a gente carregar o mínimo. Sabe, talvez você esteja carregando muitos fardos pesados, mas a Bíblia diz que o Senhor deu uma orientação para você. Se você está com um fardo pesado, algo está te preocupando, algo está tirando a tua noite, algo está tirando o teu sono, entregue em oração ao Senhor, porque Ele tem um fardo leve para te entregar. Mas não reclama das sacolas que você tem que carregar, não reclama da tua cruz que você tem que carregar, porque um bom discípulo precisa carregar a sua cruz. Não reclame daquilo que você tem que fazer, dos exercícios que você tem que fazer, da prova que você tem que fazer, da quantidade de tarefas que você tem para fazer amanhã. Não se preocupe com isso. No final das contas, peça ombros fortes, peça mãos fortes, porque você vai poder carregar mais sacolas, mais comida e a maior quantidade de bênção que vai fluir sobre a tua vida, amém? Então aprenda, ainda que falte tudo, pastor, está faltando tudo, Deus está mandando lhe dizer, ainda que falte tudo, ainda que não tenha nada na sua despensa, ainda que esteja passando a maior provação do mundo, se alegre no Senhor, porque Ele é o Deus da tua salvação e vai prover todas as coisas. Davi falou, eu fui jovem, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Deus falou com vocês? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. Que Deus venha poderosamente ter falado no teu coração, para que esta semana, segunda-feira, considerando o dia de trabalho que você tem pela frente, as adversidades que você vai enfrentar, não se preocupe. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. É no Senhor que nós confiamos, amém? Eu quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por vocês agora. Pai Celestial, Pai querido, Pai amado, o Senhor está no controle de toda a nossa história. Não existe nada em que o Senhor não possa resolver. Meu Deus, eu te apresento cada vida que está orando comigo agora, as famílias que estão clamando e dizendo, Senhor, eu preciso de um milagre. As sacolas estão pesadas, o fardo está pesado, mas eu quero que o Senhor me dê agora forças para poder caminhar, que o Senhor me dê fé para não desistir, que o Senhor não me deixe, meu Deus, que as palavras que saiam da minha boca venham desestimular a minha fé, venham, meu Deus, a derrubar a crença na Tua palavra. Meu Deus, eu tenho certeza absoluta que tem hora que, como tudo dá errado, para nós abrirmos a boca e falarmos. Talvez José, meu Deus, por tantas coisas erradas, tivesse te amaldiçoado, tivesse falado que não queria mais nada, nenhuma aliança contigo. No entanto, se ele continuar crendo no Senhor, e o profeta Abacuque passou também por isso, Jó passou por isso, e quantos homens de Deus, ó Senhor, passou por isso, meu Pai. Mas eu tenho certeza absoluta que em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu creio, meu Deus, que mesmo que nós não estejamos vendo, o Senhor continua caminhando sobre as águas. Mesmo que o dia de amanhã não sei como será, mas eu sei de uma coisa, que iniciando o dia e terminando ele, o Senhor estará no controle de todas as coisas. Protege os teus filhos, acampa teus anjos, traz saúde àqueles que estão doentes agora, traz libertação àqueles que precisam ser libertos, àqueles que estão oprimidos por Satanás, àqueles que estão magoados, àqueles que estão frios espiritualmente, àqueles que nem falam mais em ir para a igreja, para um templo, aqueles que perderam a referência espiritual. Meu Deus, converte-os novamente, traz para a tua presença, traz para o teu caminho, traz para o teu reino, aviva aqueles que estão desanimados e faz com que eles se alegrem no Senhor, o Deus da nossa salvação. Pai, te louvamos, Pai, te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Vocês podem sentar aqui na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Que Deus te proteja, te guarde e prospere a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém?